Olá, queridos irmãos. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Neste momento, convido todos a fechar os olhos, ou da forma como queiram estar, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, presentes, virtualmente, para aprendermos um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da nossa aula, que é a 30ª do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 2, vamos falar da Lei do Progresso, que está inserida no curso básico do Espiritismo do 2º ano. E neste momento, vamos abordar nesta aula 3 tópicos: estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização e, na parte evangélica, ajuda-te que o céu te ajudará. Nós estamos estudando algumas aulas, as leis morais. E hoje vamos estudar a lei do progresso, que a nossa lista é a 7ª. E vamos aqui abordar as questões relacionadas a essa lei, que constam do Livro dos Espíritos. E essa lei, meus irmãos, está relacionada diretamente a nós, porque nós somos impulsionados por essa lei para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Somos chamados a obedecer essa lei, assim como todas as leis divinas ou naturais. Qual a definição de progresso? Conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo. Evolução. Isso nós encontramos no dicionário Novo Aurélio. Leon Denis, na sua obra O Progresso, que foi um discurso que ele proferiu em Tours, na França, em 29 de fevereiro de 1880 e também em Orleans, em abril daquele mesmo ano, ele define o progresso como aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente nos domínios do pensamento e da consciência. E complementa que o progresso é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e a razão. É a aplicação no seio das sociedades humanas, das leis, dos princípios suscetíveis de realizarem nelas a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade, de fraternidade, de aproximá-las o mais possível do estado de perfeição. Vamos entrar agora diretamente no Livro dos Espíritos, relacionados à lei do progresso. E Kardec questiona os espíritos superiores de várias formas, para que ele entenda e passe para nós, na codificação espírita, como é que devemos entender essa lei. E vamos falar primeiramente do estado natural. Na questão 776, Kardec pergunta: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E os espíritos dizem que não, que o estado natural é o primitivo, explicando aqui o estado natural de cada ser. Isto é, todos nós somos criados simples e ignorantes, isto é, de uma mesma forma, e naquele primeiro momento em que fomos criados, ali estávamos no primeiro estágio, o estágio primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E aí vamos entender que as leis divinas ou naturais são imutáveis e elas se aplicam a todos os mundos, a todos os seres, de uma forma completa. E pensarmos que os seres criados por Deus, que somos cada um de nós, espíritos, se ficássemos naquele estágio primitivo, não teria sentido, porque Deus, sempre na sua forma perfeita de conduzir e de criar,
faz com que cada um dos seus seres progrida. Isso falando de nós e também dos seres inanimados e também dos planetas. Kardec faz o seguinte comentário, que o estado natural é a infância da humanidade. É um ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e moral. O homem carrega em si o germe do seu aperfeiçoamento e não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, isto é, naquele estado primitivo. O estado natural é transitório. O homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. O homem avança quando compreende e pratica as leis naturais que regem a humanidade inteira. Observarmos as leis naturais é uma condição de evolução. Fiquemos atentos em relação a essas leis em cada dia das nossas existências. Lembrando que a lei maior é a lei de amor, justiça e caridade, que resume todas as outras leis. Kardec questiona novamente os espíritos superiores. Na questão 778, o homem pode retroceder até o estado natural? O que vocês acham, meus irmãos? Poderia o homem retroceder? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Portanto, estamos em crescimento, mesmo que muitas vezes de forma lenta. Na questão 779, Kardec já inicia a marcha do progresso. Como entender essa graduação em que os espíritos se elevam na humanidade? E ele pergunta: o homem tem em si a força de progredir ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? E os espíritos dizem que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam os outros a progredir pelo contato social. A importância de se viver em sociedade, porque juntos podemos auxiliar e podemos aprender com aqueles que estão conosco. E essa naturalidade, esse naturalmente, se refere à centelha divina que cada um de nós carrega e que traz em si o bojo dessas leis que regem a humanidade toda. Na questão 780, Kardec questiona os espíritos. O progresso moral surge e segue sempre o progresso intelectual? Nós, como seres criados, simples e ignorantes, evoluímos a cada etapa, obtendo o progresso. E obtemos o progresso em duas vertentes, em duas asas, o progresso moral e o progresso intelectual. Quando nós falamos de usar a nossa inteligência para fazermos as nossas ações, as nossas atividades, no sentido de obter resultados materialmente falando, estamos usando a nossa inteligência. E aí vamos falar desse progresso de uma forma que chamamos de intelectual. O progresso moral está relacionado à nossa evolução em relação aos sentimentos do bem, ao auxílio que nós promovemos a nós mesmos, a que promovemos aos nossos irmãos de caminhada. E a pergunta é: segue sempre juntos? Eles dizem para nós que o progresso moral é uma consequência, mas que não segue sempre, imediatamente. Verificamos na humanidade espíritos muito inteligentes, mas que ainda estão com as ações voltadas para o mal. E com o tempo, isso vai ser alterado. Meus irmãos, vamos entender que a harmonia divina, a harmonia presente no universo,
permite que existam essas ações voltadas para o mal, ainda desses nossos irmãos que estão na ignorância, mas que é necessário para que outras ações venham na sequência que irão colocar aquela comunidade, aquele país, aquele planeta, isso tudo tem um encadeamento e um objetivo. E nós, quando estudantes da doutrina dos espíritos, aprendemos a avaliar, a termos paciência, a termos resignação, a entendermos que a nossa vida não é esse momento somente, que nós temos uma jornada a cumprir e que estamos aqui em aprendizado. Na questão 780, ainda na parte A, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, já que eles estão relacionados? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio, ele segue ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos nossos atos. Vamos adquirindo conhecimento, vamos identificando as diferenças existentes entre o bem e o mal e somos livres para agirmos. Aí está o mérito da nossa evolução, de sermos os protagonistas. Ainda na 780, na parte B, como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Aí voltamos àquela situação de termos seres muito inteligentes, mas que ainda não estão moralmente evoluídos. O progresso completo é alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, até que eles tenham desenvolvido o senso moral. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão com o tempo. Tudo tem seu tempo certo. A natureza não dá saltos, nós sabemos disso. Entendamos então que as coisas têm que acontecer no tempo que estão programadas. Na questão 781, Kardec questiona: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? O que vocês acham? Nós conseguimos, de alguma forma, colocar um entrave no progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Isto é, um atraso e um momento que não se pode mais haver esse entrave, com certeza. A situação anda. E essas ações dos espíritos maus, perversos, param. Na questão 783, Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Será que ela é sempre lenta, gradualmente? Eles dizem, os espíritos, para nós, que há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhes provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E aí nós temos as várias situações em que somos obrigados a evoluir de uma forma mais rápida. Na questão 783, Kardec faz alguns comentários a respeito disso. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância. Ele precisa atingir objetivos traçados por Deus e ele se esclarece por força das coisas. Muitas vezes as evoluções morais e as sociais, elas se filtram pouco a pouco nas ideias e germinam durante séculos, até que de repente elas estouram e fazem ruir o edifício do passado, que não está mais de acordo com as necessidades novas e com as aspirações. Podemos pensar aqui como exemplo a Revolução Francesa, na época de Leon Denis, quando ele surgiu um ano antes, quando ele fez aquele discurso que nós citamos hoje na aula. A situação do país já não era suportável. E aí a situação
é provocada de uma forma tão intensa que revoluções aí surgem e fazem as mudanças necessárias. Ele percebe frequentemente o homem que somente a desordem e a confusão momentâneas atingem os interesses materiais. E, normalmente ficamos assim, os nossos interesses são prejudicados. Aí ficamos pensando, mas isso está certo? Estamos observando a evolução dessa forma? Dessa forma, não vamos observar. Se ficarmos presentes apenas nesse momento, nós não vamos conseguir observar que daquela ação ruim irá surgir uma situação nova e melhor. Todavia, quando nós elevamos o nosso pensamento acima dos nossos interesses pessoais, nós vamos admirar os desígnios da providência e que do mal faz surgir o bem. É a tempestade, o furacão que saneia a atmosfera depois de haverem perturbado. Vamos ter isso em mente. A lei do progresso, meus irmãos, na questão 784, é questionada assim por Kardec. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Quando nós vemos as guerras, as brigas entre as nações, nós vemos a aplicação da maldade, da perversidade, daquele que se considera poderoso e que pode agir em nome de todos. Engana-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Entendemos então que isso tudo está certo, que a situação que presenciamos como má vai permitir que uma situação melhor venha posteriormente. Na questão 785, Kardec questiona: e qual é o maior obstáculo ao progresso? São duas chagas, meus irmãos: o orgulho e o egoísmo. E aqui os espíritos estão falando do progresso moral. Kardec também faz alguns comentários a respeito desses entraves e desse progresso moral. O progresso moral, ele é obtido e ele vem na sequência do progresso intelectual. À primeira vista, quando nós vemos a inteligência sendo aplicada, a ciência em evolução, parece que os vícios da humanidade se desenvolvem com a ambição, com o amor pelas riquezas, e que incitam também aí a parte positiva às pesquisas, que vão esclarecer o espírito. E nós vemos o desenvolvimento das ciências. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, na medida em que o homem compreende melhor que há fora dos prazeres dos bens terrenos uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Portanto, aí falando do nosso progresso moral, que vamos entrever a felicidade verdadeira, não a felicidade transitória ou ligada à parte material somente. Kardec também diz que há duas espécies de progresso, e aí falando do progresso intelectual e moral, e que não marchando juntas, elas trazem aí os povos civilizados recebendo os estímulos que são necessários. E para que nós tenhamos a civilização completa, perfeita, teremos a necessidade de ter progresso moral, progresso intelectual no mesmo nível, que não é o caso ainda da maior parte da Terra. Nós estamos nos preparando para esse estágio de regeneração, que será o próximo, com a construção a cada dia. Todavia, quando nós comparamos costumes sociais de alguns séculos passados com os de hoje,
nós teríamos que ser cegos para negar que houve progresso moral. Quantas situações desde a barbárie, selvageria, que hoje nós praticamente não vemos. Hoje, a vida em sociedade, ela já apresenta muitos progressos. E a humanidade terrestre está caminhando para um dia chegar à perfeição relativa, à perfeição de Jesus, que sempre nos é transmitida. E, para que isso ocorra, o homem deve colocar-se acima dos seus mesquinhos interesses pessoais, para ver a amplitude dessa marcha irresistível do progresso. E, contribuindo, fazendo cada dia o melhor. Nós somos co-criadores de Deus nesse processo de evolução nossa e evolução da Terra. Vamos falar um pouquinho agora dos povos degenerados, os povos que já passaram pela Terra e que Kardec questiona aqui para que possamos entender melhor essa evolução da civilização. Na questão 786, ele pergunta: a história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? E eles nos ensinam aqui de uma forma comparativa. E dizem: quando a tua casa ameaça cair, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda, mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões em tua moradia. E aqui comparando a humanidade, a história da humanidade terrestre. As convulsões promovidas por descontentamentos, de atos de barbárie, de selvageria, levam a um momento de confusão grande. E aí teremos na sequência uma situação melhorada. Fazendo analogia com as casas, imaginemos que quando nós estamos nessa infância da humanidade, tenhamos uma casa assim, bastante simples. É uma casa que nos dá um conforto relativo, mas com a evolução, à medida que vamos progredindo, temos uma casa mais bonita, temos uma morada mais feliz, mas mais completa, mais adequada ao nosso estágio de evolução. E aí comparando as duas versões da casa. Mas, quando nós estivermos numa casa melhor, uma casa mais preparada para o nosso estágio de evolução, haverá mundos que estão recebendo os espíritos ainda nos estágios inferiores. Somos atraídos para as moradas infinitas que existem na casa do Pai, de acordo com o nosso estágio de evolução, de acordo com o nosso padrão vibratório. Kardec questiona na questão 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? E eles dizem que sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. Não há como ficar por muito tempo nesta situação. Na questão 787, na parte A, eles perguntam, Kardec pergunta, qual será o destino futuro das almas que animam essas raças, que ficam aí rebeldes em relação ao progresso? E eles falam que chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências e que Deus não deserta a ninguém. Todos nós atingiremos a perfeição. Isso é uma lei. Ainda na questão 787, na letra B. Então, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? E eles dizem que sim, olha, tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Cada um de nós estamos hoje no nosso melhor estágio evolutivo. Todavia, já passamos por fases anteriores e os espíritos nos dizem que já fomos selvagens, antropófagos, já praticamos certamente o mal anteriormente. Mas à medida que temos o conhecimento também, vamos nos libertando e cada vez praticando menos o mal e mais o bem. Na questão 789, Kardec questiona, o progresso reunirá um dia
todos os povos da terra em uma só nação? Será possível uma só nação na terra? Eles, espíritos superiores, nos dizem que não em uma só nação, que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Aí falando das leis humanas em relação a ter aquela nação funcionando de acordo com essas características que cada uma dessas nações tem. E fala para nós que a caridade não conhece latitudes e que não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, e pensamos na lei humana evoluir a tal ponto em que as leis naturais serão praticamente as mesmas, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como indivíduos, de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Esse é o objetivo da humanidade. Sermos fraternos, sermos irmãos, vivermos felizes, vivermos em paz. O mal não fará parte da Terra em próximos estágios evolutivos. Kardec faz alguns comentários também nessa questão 789. E ele diz que a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e aos poucos se esclarecem. E quando essa quantidade de seres se torna numerosa, eles tomam a dianteira e arrastam os outros, aqueles que estão um pouco mais atrás. De tempos em tempos surgem homens de gênio que dão um impulso e depois homens investidos de autoridades, que são instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem a humanidade avançar em muitos séculos. E esse progresso dos povos ainda faz ressaltar a justiça da reencarnação. Nós temos um tempo para estarmos aqui. Não temos em uma única existência a evolução. Vamos galgando aí a cada oportunidade que nós temos. E essa pluralidade de existências, ela dá o direito à felicidade. E é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado do progresso. Todos nós vamos atingir o progresso. E os que viveram naquele tempo da barbárie, inclusive nós, vão ter esse benefício aí da marcha ascendente. Todos nós, não há restrição. Todos nós estamos caminhando para o nosso melhor, para que desenvolvamos os nossos potenciais que são divinos. Nós temos essa centelha do nosso Pai e nós chegaremos, com certeza, nesse estágio evolutivo maior. As almas, elas se reencarnam no tempo da civilização e todas elas tiveram uma infância, como todas as outras. Nós vivemos e chegamos adiantados aqui hoje em consequência do nosso progresso anterior. Hoje a Terra recebe espíritos que já passaram por estágios evolutivos aqui na Terra ou em outros mundos. A maioria estudamos que aqui mesmo nós passamos por essas diversas etapas e que nós sempre somos atraídos por um meio que é simpático para nós, que está em relação a esse nosso estágio de evolução. E todos os cuidados que nós podemos dispensar à civilização, nós devemos colocar em prática. Isto é, nós estamos colaborando para que o nosso mundo seja melhor. Isso sempre. E quando que nós vamos ter o progresso realizado? Quando nós teremos essa satisfação de vermos o nosso planeta completamente progredido. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem. A Terra somente abrigará bons espíritos que viverão em união fraterna. Os maus, tendo sido repelidos,
e deslocados, eles irão procurar mundos que lhes convém. Jesus nos ensina que existem muitas moradas na casa do Pai. Portanto, sempre há o mundo adequado para cada um de nós. Se estivermos na sintonia do planeta, ali estaremos. Caso contrário, nós estaremos em outro mundo. Mas sempre as oportunidades são ofertadas. Falando um pouco agora da civilização, também na continuidade da lei do progresso. Kardec questiona, na questão 790, a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E os espíritos dizem que progresso, sim, porém ainda é incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. É necessário um tempo, de uma forma gradual e muitas vezes também quando somos impulsionados aí pelos abalos que acontecem. Na questão 791, Kardec pergunta: a civilização se depurará um dia fazendo desaparecer os males que tenha produzido? E aí pensando nas questões que causam dores e sofrimentos. Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, e aí nós falamos desse projeto de progresso do mundo, do nosso mundo, da Terra, e que o futuro não pode vir antes. Tudo tem um planejamento e tem um tempo para que ocorra. Na questão 792, Kardec pergunta: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obedecer a esse bem. Entendamos aqui essa escala evolutiva dos habitantes do planeta. Temos uma parte ainda grande voltada para ações que não são relacionadas ao bem. Na questão 792 ainda, na letra A, Kardec questiona: não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita as paixões? E aí falando das necessidades materiais. Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Aí a contribuição do tempo novamente para que as coisas ocorram. Na questão 793, Kardec questiona aos espíritos: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Isto é, quando nós atingimos esse estágio maior. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Intelectualmente sempre vamos nos desenvolver mais rápido, mas moralmente o tempo é maior. E eles dizem assim para nós: acreditais estar muito adiantados por teres feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados, melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Portanto, até esse momento não será a nossa condição mais do que povo esclarecido, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. E aqui observamos, meus irmãos, o quanto nós temos que caminhar para chegarmos nesse estágio aí de vivermos como irmãos, praticando a caridade como Jesus nos ensinou. Kardec ele nos orienta através dessa questão que a civilização tem os seus graus de evolução, como todas as outras coisas. E uma civilização incompleta é um estado de transição, assim como nós entendemos que a Terra passa por essa transição. E à medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que ela mesma engendrou. E esses males, eles desaparecerão
quando ocorrer o progresso moral. Se nós pegarmos dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só se poderá dizer, quando nós comparamos as duas, que há um mais civilizado, nessa verdadeira acepção do termo, quando encontrarmos menos egoísmo, menos cupidez, menos orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, em que exista a bondade, a boa-fé, benevolência, generosidade recíprocas e muitas outras tarefas que estarão imbuídas nesse novo momento em que a evolução moral já se faz presente e que esse estágio de sermos considerados civilizados esteja realizado. O nosso planeta, ele caminha para esse estágio. No momento ainda estamos numa civilização transitória, incompleta, e estamos nos preparando para sermos um mundo de regeneração. E aí, neste momento, meus irmãos, vemos muitas situações ocorrendo, e situações difíceis, mas que os Espíritos nos convidam, nos chamam a nos elevarmos e entendermos que isso é temporário e que é necessário para que esse mundo de regeneração chegue. Façamos a nossa parte a cada dia, mentalizando boas energias, mentalizando que a paz venha, que os corações sejam imbuídos de sentimentos bons, que possam transpor essas barreiras da incompreensão, até mesmo da selvageria, quando se busca prejudicar aquele que está próximo de si. Façamos a nossa parte enquanto isso. Na Gênese, no capítulo 18, nós temos um capítulo dedicado a esses novos tempos que são chegados. Convido todos os irmãos à leitura desse capítulo e que nos faz entender melhor este momento que nós passamos e que já foi colocado pelos irmãos espirituais na codificação espírita há mais de 150 anos. E reforçando que tudo está em harmonia, que a Terra ela está submetida à lei do progresso, assim como nós. A Terra se prepara sempre para receber os seus habitantes, mudando fisicamente a sua estrutura, adequando-se a receber os espíritos de acordo com a sintonia necessária para o seu progresso. E nós temos a humanidade marchando sempre progressivamente, mesmo que às vezes não percebamos isto. E essa marcha ela é gradual e, em algumas vezes, através de movimentos bruscos, que faz com que sejam transpostos em alguns anos o espaço que demoraria séculos para serem transpostos. Lembramos recentemente da pandemia que nos abalou e ainda presente. O quanto nós evoluímos nesses 2, 3 anos. Em tão pouco tempo a ciência criou soluções, criou uma vacina. O quanto se evoluiu nas relações de trabalho, de ferramentas que foram disponibilizadas para que os acessos fossem permitidos de forma online, que não se tivesse a necessidade da presença para que tarefas fossem executadas. Esses novos tempos chegaram e nós vamos nos adaptando a eles de tal forma que, absorvendo isso de uma forma tranquila, nós também vamos evoluindo, vamos acompanhando. Cabe a cada um de nós aí observar, estar atento, contribuir com a nossa melhor parte.
nas nossas pequenas bases, nas nossas casas, nas empresas que nós trabalhamos, nos grupos que nós participamos, nesse grupo maravilhoso de ensino, de trabalho que é a Seara de Jesus. Sempre podemos dar a nossa melhor contribuição. E sabemos sempre que nós estamos sendo assistidos o tempo todo pela equipe espiritual que se faz presente em todos os lugares, pelos espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos intuem. Vamos buscar a cada dia fazer a nossa parte e sabemos que somos responsáveis também. Temos a nossa missão de contribuição. Entrando agora na parte C, que também está relacionada à lei do progresso, em que vamos estudar um pouquinho a respeito das falas de Jesus sobre ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 a 5. Nesse capítulo é colocado assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e quem bate, abrir-se-á. E essas colocações são análogas a ajuda-te que o céu te ajudará. E aqui entendemos que a lei do trabalho é imperiosa. E uma consequência da lei do trabalho é a lei do progresso. É necessário que façamos a nossa parte sempre. E o trabalho entendamos como qualquer ocupação útil. Uma leitura, uma prece, uma atividade física, uma atividade intelectual, todas as ações úteis são consideradas trabalho. Colocar em ação as forças da inteligência. Todos nós temos a inteligência. Aprendemos, desenvolvemos o nosso intelecto e vamos colocar em prática através do trabalho. A infância da humanidade aplica sua inteligência para a procura de alimentação, meios de preservar-se das intempéries e de se defender. Mas hoje já passamos pela infância. Hoje já estamos numa idade mais adulta e vamos colocar as nossas forças para construções voltadas também para o alimento espiritual, não somente para o alimento material. Deus deu aos homens o desejo incessante do melhor, e isso nos impele às descobertas e à ciência, a fazer com que a ciência busque soluções, a fazer com que a ciência traga melhorias para os seres encarnados. E nesse trabalho intenso também contamos com os trabalhadores espirituais que intuem e auxiliam esse desenvolvimento científico. Através dessas pesquisas científicas, aumenta a inteligência e a moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, e aí a busca do alimento espiritual. O homem já não fica voltado como na infância, buscando somente o alimento e se preservar, mas agora busca o conhecimento, busca esse alimento que o eleva, que o coloca numa condição de espírito, de estarmos aqui em provas, expiações, e que logo mais retornaremos à pátria espiritual, e que também, lá na pátria espiritual, estaremos em processo de crescimento e de desenvolvimento, e que no momento oportuno nós poderemos retornar ao planeta Terra ou a uma outra morada que esteja condizente com o nosso estágio de evolução. A cada existência, a alma volta com o progresso realizado e adquire algo mais. Assim, gradualmente passa da barbárie para a civilização. Aí, ao longo de anos, milhares de séculos, muitas vezes. E a existência, a cada oportunidade, nós temos realizado alguma bagagem,
extra que carregamos conosco. E esse mérito é de cada um. É força necessária e é provida pelos Espíritos quando nós buscamos essas forças. Muitas vezes achamos o nosso fardo pesado. Parece que estamos no lugar errado, mas isso não é verdade. Estamos onde devemos estar, com a família que devemos estar, no país, na morada adequada para que possamos nos desenvolver. Tenhamos certeza disso e buscarmos aí a força da equipe espiritual que está sempre presente e que nos auxilia. Quando Jesus diz, ajuda-te, que o céu te ajudará, vamos entender, de acordo com os ensinamentos dos Espíritos, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi a luz que deve clarear o caminho e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons Espíritos e eles virão vos acompanhar. Pedi bons conselhos que jamais lhe serão recusados. Batei na porta dos bons Espíritos que será aberta. Meus irmãos, tenhamos essa consciência de sempre pedir. Agradecer também, obviamente, mas vamos usar a prece como um veículo que nos coloca em conexão com a espiritualidade maior. E vamos lembrar sempre de pedir com fé, com sinceridade, com confiança, com humildade. Vamos nos conectar aos seres que nós admiramos, que nós confiamos e encaminhar os nossos pedidos. Pensemos em Jesus, pensemos num outro ser que nós conheçamos, que possa também estar na condição de receber esses pedidos e encaminhá-los para a equipe que irá atendê-los. A equipe é enorme. Existem trabalhadores específicos para atender essas solicitações. Mas, lembrando sempre de as fazer com fervor, com sinceridade, com humildade. E nós seremos atendidos. Vamos pedir sempre sabedoria, compreensão, paciência. E vamos atingindo os nossos objetivos. A caminhada é longa, a caminhada é possível, nós não estamos sozinhos. Vamos ter essa consciência sempre certa de que nós somos capazes e que nós atingiremos. Jesus nos ensina que nenhuma das suas ovelhas ficará perdida. Portanto, todos nós atingiremos no momento de cada um a evolução que nos dará a condição de perfeitos relativos, isto é, a perfeição de Jesus, que é a que nós conhecemos, e o Mestre nos ensina que nós conseguimos, porque nós podemos fazer igual ou melhor, de acordo com seus ensinamentos, mas que é necessário que nós tenhamos essa confiança, que nós saibamos desse potencial, esse potencial divino que nos acompanha e que muitas vezes desconhecemos, não usamos. Façamos uso. Sigamos aí os nossos melhores sentimentos. Nós temos essas leis dentro de cada um de nós. Essas leis divinas, naturais, nós necessariamente observando, seremos mais felizes. Estaremos elevados, não só desse momento material, mas tendo a compreensão da nossa evolução num estágio posterior a esse, mas sempre crescente. Se nós pensarmos que nós temos 80, 70, 90 anos, em média, para estarmos aqui, como iríamos evoluir sem irmos e voltarmos muitas vezes nas nossas diversas oportunidades de evolução? Entendamos aí
a justiça divina com a lei da reencarnação. E sejamos sempre prontos para agirmos, confiarmos, acreditarmos e fazermos sempre a nossa parte. Dessa forma, nós nos melhoramos a cada dia e nós influenciamos para aqueles que estão talvez um pouco mais atrás, com a observação, também se colocar no caminho. A nossa aula de hoje tem esse objetivo de entendermos a lei do progresso que nos impele, a lei que nos conduz, que nos permite, que nos traz a necessidade de crescermos. E aí vamos sendo impulsionados por essa lei, mas no nosso tempo. Não há pressa. A pressa é de cada um de nós. Aproveitemos as oportunidades que nos sejam colocadas e a cada dia façamos o melhor. Um dia de cada vez, de forma simples, natural e com confiança, sabendo sempre que nós teremos dias melhores, dias de felicidade plena que está por vir, nesses estágios que são colocados de evolução dos mundos e os mundos internos de cada um de nós, que também se elevam. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando do Espiritismo, que nos consola e nos esclarece muito. E também de falarmos de Jesus, que é o nosso governador, que está sempre conosco. A bibliografia da nossa aula esteve basicamente no Livro dos Espíritos, nas questões 776 a 789. Citamos aí a Gênesis no capítulo 18, recomendamos a leitura, e o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 25, dos itens 1 ao 5. Deixamos aqui uma pergunta para que os irmãos façam a reflexão com as suas palavras. Quais são os entraves para o progresso moral? E neste momento convido a todos a elevarmos os pensamentos novamente. Agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado, pedirmos em prece as forças necessárias para que possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos e que possamos estar reunidos aqui em uma outra oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.